reforma do ensino médio, lançada pelo governo federal por medida provisória, colocou o tema educação em destaque. Entre as mudanças propostas, mais horas na escola, menos disciplinas no currículo obrigatório e mais liberdade para o aluno escolher as áreas de sua preferência durante o curso. O debate está na pauta nacional. Nem todos apoiam a iniciativa, mas a maioria concorda que o ensino médio precisa mudar. E para falar sobre essas mudanças, vamos conversar com o professor e consultor aposentado do Senado, João Monlevade. Professor, muito bem-vindo ao Cidadania, obrigada pela sua presença. E eu vou começar perguntando se o senhor apoia, concorda com a medida provisória da reforma do ensino médio. Sem dúvida, eu concordo com a reforma. Por quê? Porque ela leva em consideração um problema atualíssimo, que é o currículo enxuto, reduzido do ensino médio, que nem prepara os alunos para a educação superior e dificilmente prepara para o mundo do trabalho. Entretanto, estamos aqui para analisar com mais cuidado os dispositivos dessa reforma. Agora, o fato dela ter sido feita por medida provisória, né? Muitas pessoas criticaram isso, acharam uma decisão autoritária do governo, né? Uma decisão sem diálogo. O senhor concorda com isso? Na realidade, a medida provisória ela tem como objetivo resolver alguma questão de urgência e principalmente dentro dos parâmetros constitucionais e legais já estabelecidos. É um pouco estranho que vai se alterar dispositivos de uma lei de diretrizes e bases da educação sem uma aprovação prévia do Legislativo. A medida provisória já entrou em vigor, então é no mínimo estranho. Entretanto, eu tenho certeza que entre a gente não ter nada e ter um processo legislativo para uma ampla discussão, e principalmente na direção de tempo integral, principalmente no ensino médio, eu acho que é uma oportunidade que nós não podemos perder. Agora, essa reforma, essa mudança no ensino médio, ela já vinha sendo discutida há algum tempo, né? A reforma, na verdade, é a maior mudança no ensino brasileiro desde a Lei de Diretrizes e Bases. Então, devido ao baixo desempenho no IDEB do ensino médio e à alta evasão escolar, eu imagino que essas mudanças já vinham sendo discutidas, né? Alguma coisa tem que ser feita para a melhoria do ensino médio. Então, o senhor não acha que já houve discussão suficiente para que essas mudanças possam acontecer? Inclusive, algumas mudanças propostas já foram, inclusive, debatidas pelo Plano Nacional de Educação? Veja bem, ao saudar todos que estão nos ouvindo e prestando atenção a esse debate, eu perguntaria, vocês estudantes, vocês pais, quantas vezes vocês foram chamados para discutir o ensino médio de seus filhos, ou o ensino médio que vocês estão fazendo? Na realidade, existe uma discussão permanente no Congresso, mas a sociedade está muito pouco envolvida nisso. Eu diria até que há alguns equívocos na apresentação da discussão, porque quando se fala em flexibilidade, nós já temos uma altíssima flexibilidade, porque nós temos o curso médio convencional, não é? Que não é profissional, nós temos os cursos profissionais integrados, subsequentes e concomitantes, e ainda está em vigor a oferta até do próprio curso normal de nível médio, que foi responsável pela preparação durante 150 anos de competentíssimas professoras primárias no Brasil. Ele ainda está vigorando, no Paraná, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, infelizmente, a gente optou ou foi levado a uma drástica
supressão desses cursos. Então, na realidade, o que não aconteceu foi a aplicação da flexibilidade. Todos os adolescentes no 9º ano deviam receber a informação que, além do 156 aqui em Brasília e de outros telefones nos estados, né, nós temos mais de 200 opções de cursos técnicos, né, com currículos totalmente flexíveis. O que está acontecendo agora é uma volta ao meu tempo. Quando eu era adolescente, havia o curso científico que nos preparava para engenharia, para medicina, para as carreiras de exatas, e o curso clássico que eu fiz, que preparava para o direito, para o sacerdócio, para as letras, etc., né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente precisa aprofundar bastante a discussão e, da minha parte, acho que foi um pouco imprudente se usar uma medida provisória para isso. Agora, também o que o governo diz é que o projeto que existe e que está em discussão no Congresso, ele está parado há muitos anos. E a medida provisória, pelo caráter de urgência, né, para que se possa ser feito com celeridade, essa reforma, ele explica, né, ou justifica essa medida provisória. Então, o senhor acha que, ao longo desses 120 dias que o projeto vai tramitar aqui no Congresso e depois, quando estiver sendo implementada, vai haver tempo para o debate? Olha só, hoje são 4 de outubro. Daqui a pouco a gente está na véspera de Natal, daqui a pouco a gente tem Carnaval, né? E é uma época, estamos praticamente chegando às férias escolares, então eu temo que a discussão seja prejudicada. Mas eu gostaria de trabalhar um pouco mais com algumas ideias positivas ou não, do que discutir essa forma de medida provisória ou não, mesmo porque os projetos anteriores foram alguns discutidos até a exaustão, mas o principal, eu tenho a impressão que a gente precisa prestar muita atenção nisso, é que a educação escolar brasileira hoje tem 2 projetos muito claros, como já teve no passado. No começo do século XX, as classes superiores tinham cursos preparatórios para o superior, o ensino superior. E as classes populares, não é, tinham ou aprendiam o trabalho no chão da roça, no chão da fábrica, ou então iam para os cursos técnicos que naqueles tempos eram ainda de nível fundamental, né? Hoje não, hoje a gente tem 2 projetos muito mais contrastantes. Um é o projeto da classe média e da classe alta, que coloca seus filhos na escola particular, na educação básica, que não é praticamente considerada. Quando se fala aqui de evasão, quando se fala de IDEB fraco, não é dessa escolha da classe média e alta. Esses vão muito bem, obrigado, né? Agora, realmente, 6,5 milhões de estudantes estão nas escolas públicas e são, na maioria, das classes populares e estão prejudicados pela fragilidade do atual ensino médio. Sem dúvida nenhuma, há um alto prejuízo e, pior, que está levando as pessoas para uma educação superior também desqualificada. E esse mau desempenho, ele começa lá atrás, né? Ele começa na alfabetização, vem pelo ensino fundamental e chega no ensino médio, a pessoa vem carregando isso aí em toda a vida acadêmica. Como é que seria possível evitar esse impacto, né, do mau desempenho quando o aluno chega no ensino médio? Essa é uma pergunta que exige quase que uma disciplina de mestrado para tentar responder. Na realidade, a nossa educação escolar tem falhas desde o início da escolarização. Nós estamos no 2º Plano Nacional de Educação. Em 2001, a gente já tensionava ter 50% das crianças em creche, né? Terminamos a década de 2000 a 2010 e não tínhamos chegado nem a 20%. De tal forma que repetimos a meta
de 50% novamente. Em outras palavras, muitas crianças que deveriam estar num ambiente escolar, de cultura, que a gente diria assim, crianças que deviam estar brincando com letras, né? Infelizmente estão ausentes de uma cultura letrada. E, com isso, nós temos essa, eu não vou falar absurdo, porque eu não quero confrontar com os especialistas, mas na classe média e alta, todo mundo se orgulha que o filho e a filha se alfabetizou com 4, 5, 6 anos de idade, né? E nós temos um pacto para a alfabetização na idade certa, estendendo até 8 anos. Isso aí já demonstra a fragilidade dos processos iniciais, né? Agora, eu sou e elogio a iniciativa de se aumentar de 800 para 1.400 horas, né? O ensino médio, porque é exatamente no ensino médio que a adolescência está se perdendo. E a presença dos adolescentes, rapazes e moças, na escola, o tempo integral, como era no Brasil até 1925, né? É fundamental não só para resolver os problemas da educação, mas os problemas de segurança, os problemas de trabalho produtivo e muitos outros que nós enfrentamos no momento. O tempo integral, ele representa mesmo uma melhoria na educação ou ele representa apenas mais horas na escola? Olha, é uma melhoria tão grande que a gente está praticamente sozinho entre os países mais desenvolvidos nessa prática de horário reduzido. Se você vai ao Canadá, na América do Norte, se você vai ao Japão, na Ásia, você vai à Coreia, se você vai aos países da Europa, todo o ensino básico é em tempo integral. Talvez até pelo próprio fator climático, né? Porque lá não dá para fazer 2 tempos reduzidos, porque no inverno, 8h30 da manhã, ainda é escuro, não dá para ir para a escola, né? E no Brasil, a gente já teve, até 1925, todas as escolas públicas e particulares em tempo integral. Havia até internatos, semi-internatos, né? de muita fama e muita produtividade, né? Isso vai atrair mais os jovens para a escola? O senhor acredita que o que torna a escola mais atraente no tempo integral? Essa também é uma pergunta difícil de se responder, mas eu diria de que mais do que uma atração do jovem e do adolescente, é uma condição de vida mesmo. Ou seja, uma pessoa de classe média, se vai numa escola de manhã, à tarde vai ter academia, vai ter a língua estrangeira, vai ter o piano, vai ter o balé, etc. Tem um currículo dobrado, mas não na sua escola das matérias do núcleo comum. Já o pobre, não. O pobre vai de manhã para a escola e à tarde ele está na rua, na droga, exposto a uma série de mazelas. É claro que eu não estou ignorando que com as tecnologias da internet a gente teria muitas outras alternativas de ocupação dos adolescentes, né? Mas isso pode ser feito na escola, perfeitamente, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho experiência disso por mim mesmo. Eu fui um aluno em tempo integral até o fim do ensino médio, né? E eu não troco a formação que eu tive naquele tempo por nenhum horário reduzido de hoje. E, professor, hoje são 1.700.000 jovens entre 15 e 17 anos que estão fora das salas de aula. O senhor acha que, de alguma forma, essa reforma do ensino médio pode trazer alguns desses alunos de volta para a escola, né? O que faz esses jovens abandonarem a escola no ensino médio? A curto prazo, eu tenho muitas dúvidas, porque ao mesmo tempo que o governo está mandando, ou melhor, já mandou a medida provisória, 746, está aqui no Congresso uma proposta de emenda à Constituição, né, a PEC 241, que tira as possibilidades de se aplicar a reforma. Porque se a reforma vai passar de 800 horas para 1.200 horas, isso no mínimo terá um custo 60% maior, no mínimo.
Eu acho que até, em alguns casos, mais do que isso, não é? Ora, a PEC diz que não se pode gastar, a partir de 2018, agora foi feita uma retificação, não se pode gastar mais do que o anterior, do orçamento anterior, acrescido do fator inflacionário. Então, não tem como. A PEC está contra a medida ou a medida está contra a PEC. Alguma coisa vai ter que ser resolvida nesse sentido, porque senão o progressivamente que está aqui vai ficar realmente muito, não sei para que ano, né? E a meta inicial também é um pouco tímida, né? A meta é atender 500 mil jovens até 2018, sendo que a gente tem matriculado nas escolas 8 milhões de alunos, né? Isso também representa aí uma dificuldade do governo atingir um número maior de alunos do ensino médio? Eu quero fazer uma comparação com a educação infantil, com a creche. A creche, ela é uma necessidade, ao mesmo tempo, social dos pais que trabalham, que têm que deixar seu filho aos cuidados do Estado, né? E uma necessidade de socialização, de desenvolvimento humano da criança, fundamental. O que acontece? Acontece que a creche em tempo integral, ela atende mais ao pai e à mãe, que trabalham 8 horas por dia e estão nos ônibus e metrôs e bicicletas mais 2, 3 horas por dia, né? E a creche parcial, ela é uma creche só de um período reduzido. O que aconteceu recentemente? Que o número de crianças de creche integral diminuiu e de creche parcial aumentou. Eu até acho que os avós estão sendo convocados para essa suplência, né? No caso da educação, do ensino médio integral, eu tenho um pouco de receio que as coisas andem também nessa linha. Ou seja, mesmo com uma intencionalidade, que, diga-se de passagem, a atual lei permite, não há nenhuma coisa que não permita o tempo integral. Só a única coisa é que o padrão são as 800 horas, e aqui passa a ter o padrão como as 1.400, ao mesmo tempo com um advérbio muito poderoso chamado progressivamente, né? Que ao invés de progressivamente com 2 S, devia ser com 2 cifrões. Sem o cifrão não há progresso nenhum, né? Então, professor, muito se fala no investimento no aluno, né, na preparação do aluno, e pouco tem se falado no investimento no professor, na capacitação do professor para que ele possa preparar esse aluno no novo ensino médio. Como é que o senhor acha que vai ter tempo hábil para que esses professores sejam, de fato, preparados para estarem na sala de aula já a partir de 2018? Permita-me 3 considerações sobre a questão do papel dos profissionais da educação. Em primeiro lugar, a escola não é mais o lugar só da instrução, do ensino, mas é da educação como um todo. Então, nós temos 3 atores atualmente, que são os professores, os pedagogos e os funcionários nas diversas áreas pedagógicas, como a educação alimentar, como a educação ambiental e outras, como a biblioteca, a informática, etc., que não estão sob a regência do professor, mas de outros profissionais. Você tem toda a razão em estar preocupada. Sem dúvida nenhuma, mais tempo com menos profissionais qualificados pode pôr em risco a própria reforma. Então, é necessário, e aqui tem já uma norma interessante, 2, aliás, uma norma que é a de centrar a formação dos professores na base comum, e isso vai contrariar a prática de hoje. Hoje, os professores fazem licenciatura de Química, só dá aula de Química. Faz de Física, só dá aula de Física. Com isso, não vão ser 13 disciplinas, não vão ser 15 ou mais, se as universidades não se adequarem à formação. E é muito importante também que o notório saber seja realmente regulamentado para que não haja uma precarização do trabalho na educação profissional de nível médio.
Professor, cerca de 80% dos jovens que terminam o ensino médio, eles não entram numa faculdade e também não saem preparados para o mercado de trabalho. O senhor acredita que essa reforma vai dar mais oportunidade para esses jovens? Olha, eu desconheço essa estatística, porque hoje nós temos 8,5 milhões de alunos do ensino médio e temos 8,5 milhões de alunos de educação superior. Claro que uma boa parte da educação superior já são adultos, não é? Principalmente nos cursos noturnos. Mas uma coisa é preparar no sentido pedagógico do termo, outra coisa é titular. Então, o médio como passagem, como certificação, está até funcionando e a gente está comemorando já há muito tempo esse avanço, né? Agora, de qualquer forma, o mais preocupante é aquilo que a gente já comentou sobre aqueles que não concluem o ensino médio e estão tanto fora da escola como fora do trabalho. E, nesse sentido, eu fico muito preocupado que a base comum curricular, ela tende a fazer uma espécie de recapitulação, né, de toda a herança cultural da humanidade, da tecnologia, da ciência, mas não foca no estudo da própria realidade. Então, o aluno de São Paulo não estuda a cidade de São Paulo. O aluno de Goiânia não estuda a cidade de Goiânia. O aluno do Distrito Federal pouco sabe dos problemas do Distrito Federal. Ele não tem cidadania. E não tendo cidadania, não tendo segurança como um cidadão que vai resolver problemas, né, e não se conceder no problema, aí realmente a escola falha e falha redondamente. Ok, professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania. Eu E que Cidadania agradeço. conversou com o professor e consultor aposentado do Senado, João Monlevade. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, crítica, liga para a gente pelo número 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Para rever este ou outros programas da TV Senado, acesse o nosso site na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Obrigada e até o próximo Cidadania.